Existe uma jornada que toda pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai precisar fazer. E o mais estranho é o seguinte: ninguém quer fazer essa jornada. A gente passa a vida inteira fugindo dela. E eu não tô falando de subir. Não é sobre conquistar nada. Não é sobre vencer ninguém. É o contrário. É sobre descer. Descer para os lugares de dentro de você que você passou anos fingindo que não existe. Existe um jogo lançado em 2017 por dois caras na Austrália que contam essa jornada com a precisão assustadora. Tão precisa que parece que eles leram Carl Jung antes de programar cada inimigo, cada cenário, cada silêncio. O jogo se chama Hollow Knight. E mesmo que você nunca tenha jogado, fica até o final, porque o que esse jogo tem pra dizer é sobre você. Deixa eu te situar rapidinho. Hollow Knight é um jogo sobre um pequeno cavaleiro de máscara branca, do tamanho de um inseto, que chega numa cidadezinha abandonada chamada Dirtmount. Tudo em cima do chão está morto, esquecido, mas embaixo dessa cidade existe um reino enorme. Um reino antigo de insetos, que um dia foi grande e poderoso e agora está em ruína. O jogo inteiro é sobre uma única coisa: descer. O cavaleiro entra no elevador velho e começa a descer. E quanto mais ele desce, mais escuro fica, mais doloroso fica. Não tem diálogo explicando nada. Você simplesmente desce e vai descobrindo no caminho que aquele reino guarda um segredo. Um segredo que foi enterrado fundo, justamente porque ninguém queria que ele fosse encontrado. Isso te lembra alguma coisa? Porque para mim lembra uma ideia que Carl Jung passou a vida inteira tentando explicar. Jung foi um psiquiatra suíço e ele descobriu uma coisa perturbadora sobre a mente humana: que embaixo da nossa personalidade, da nossa rotina, existe um mundo inteiro, um reino enterrado, e que esse reino tem uma coisa dentro dele que a gente passou a vida inteira fingindo que não existe. Jung chamou esse reino de inconsciente e ele dizia uma frase que eu quero que você guarde para sempre: ninguém se torna inteiro imaginando figuras de luz. A pessoa se torna inteira tornando consciente aquilo que está escuro. E é exatamente isso que Hollow Knight te força a fazer. Olha como o jogo começa. O cavaleiro chega em Dirtmount, a cidade de cima, tudo cinza, tristonho, mas seguro. Ninguém vai te machucar em Dirtmount. As pessoas estão paradas, congeladas, vivendo uma vida sem vida. E aqui já tem a primeira lição. Por que a maioria das pessoas vive em Dirtmount a vida inteira? A gente acorda, vai trabalhar, conversa com as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas, dorme e tudo isso se repete. Parece seguro, mas no fundo, bem lá no fundo, tem uma sensação que não vai embora. Uma sensação de que existe algo lá embaixo, algo que a gente precisa encontrar, mas tem medo de procurar. Jung dizia que essa sensação é o chamado para descer. E ele dizia que você atende por vontade própria ou a vida vai te empurrar, mas uma hora você vai descer. E o cavaleiro entra no elevador e chega no primeiro nível do reino, que se chama Encruzilhadas Esquecidas. Repara no nome, esquecidas, porque tudo que tá lá embaixo são coisas que alguém um dia decidiu esquecer. E o que é que você encontra lá? Os antigos moradores do reino, mas eles não estão lá mais inteiros. Foram infectados por uma luz alaranjada estranha. Eles atacam você sem saber por quê. Eles estão presos numa repetição. Atacam, morrem, voltam, atacam de novo. Jung tinha uma palavra exatamente para isso. Ele chamava de complexos. Essas partes da gente que ficam presas em algum momento da vida. Seja um trauma de infância, uma rejeição, uma humilhação que a gente não processou. E essas partes continuam ali embaixo, atacando a gente sem motivo aparente. Toda vez que algo na nossa vida atual encosta, chega perto delas. Você já reagiu de um jeito que depois pensou: por que eu fiz isso? Por que aquilo me machucou tão forte se foi tão pequeno? Eram seus inimigos infectados nas encruzilhadas atacando. E o cavaleiro continua descendo e descendo. E o jogo te conta aos poucos que aquele rei daquele reino, muito tempo atrás, tentou resolver um problema de uma força que ameaçava o reino dele. E o que é que o rei fez? Ele não enfrentou. Ele pegou essa força, prendeu dentro do recipiente e enterrou no lugar mais fundo do reino e selou. E por um tempo deu certo, mas o reino prosperou, mas a força não foi embora, ficou ali presa, apodrecendo e começou a vazar. E essa coisa selada e esquecida está infectando tudo no jogo. Para um segundo e pensa nisso. Porque é exatamente o que Jung passou a vida inteira dizendo: que aquilo que a gente reprime não some, aquilo que a gente enterra no fundo da mente porque é doloroso demais, vergonhoso demais, fica lá e começa a vazar para fora sem a gente perceber. Aparece nos sonhos, nas reações exageradas, nas escolhas autodestrutivas, nas pessoas que a gente atrai para nossa vida sem saber por quê. Jung chamava isso de sombra e dizia uma coisa muito dura: tudo que você não traz para a consciência vai voltar para sua vida como destino. E aí o jogo te leva para um lugar mais fundo de todos, um lugarzinho chamado o abismo, lá embaixo de tudo, onde a luz não chega. E o que é que você encontra no abismo?
abismo, você encontra centenas de pequenos cavaleiros igual a você, centenas de versões do protagonista abandonadas, esquecidas, jogadas pra fora, porque o seu personagem descobre-se, é um dos descartados que sobreviveu. E essa cena, sem uma palavra de diálogo, te dá uma virada, porque você percebe que a jornada não era pra fora, era para dentro. Você não tá descendo no reino, você tava descendo pra você mesmo. E o que você encontra no fundo de você não é um tesouro brilhante, é uma dor antiga, é uma parte sua que foi descartada um dia e que nunca foi vista por ninguém. Jung dizia que esse é o momento mais importante de qualquer jornada interior e que a gente quer descer e encontrar a grandeza e desce e encontra uma ferida, mas é essa ferida que vai te curar. Eu falei no começo que ninguém quer fazer essa jornada e é verdade, é mais fácil ficar em Dirtmouth, na superfície, fingindo que está tudo bem. Mas Hollow Knight diz uma coisa que Jung passou a vida inteira tentando dizer: o reino lá em cima só pode viver se alguém descer e enfrentar o que foi enterrado. Não tem atalho. E talvez isso explique aquela inquietação que não passa, aquela sensação de que existe algo faltando mesmo quando no papel está tudo certo. Aquela voz dentro dizendo que tem um elevador velho em algum canto da sua mente e uma hora você vai precisar entrar nele e descer. Se esse vídeo fez sentido para você, nos conta aí no comentário. A gente se vê na próxima descida.